Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e bem-vindos para mais um vídeo do livro Nosso Lar, nesse nosso canal maravilhoso, tá? Para quem não sabe, estamos no capítulo 4, os outros capítulos estão aí no canal, é só você dar uma procurada. E já deixem, né, aí o comentário, se inscrevam e curtam esse vídeo e enviem para as pessoas, para que mais pessoas possam aí conhecer um pouco do mundo espiritual, né? Também me sigam no Instagram, que é @vicky_raiz, e vamos para o vídeo. Bom, galera, igual eu disse, a gente vai pro capítulo 4 hoje. E pra quem não sabe, né, um resuminho aí do capítulo 3, foi quando o André Luiz ele foi resgatado, né? E aí ele já estava lá ele já estava lá no hospital, né? Aí ele recebeu uma sopinha, recebeu uma aguinha e aí ele já se sentiu muito melhor. E aí teve um momento da prece, né? Quando todo mundo para ali os serviços, para os trabalhos e vão ter o momento da prece. Nisso ele viu 72 figuras, né, de frente, assim, fazendo as orações, que eram os ministros, que mais pra frente vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E o ministro, o espírito que tinha resgatado ele, que era o Clarencio, né, que a gente viu isso no capítulo 2, era um desses ministros que estava lá, né, e aí ele ficou observando e tudo mais. E aí agora a gente vai pegar a partir desse momento, quando ele termina, né, terminaram lá as preces e ele volta pro hospital e a gente vai começar a partir daí, certo? Então vamos lá. O médico espiritual. No dia imediato após o reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto da cariciosa luz. Sentia-me outro, energias novas tocavam meu íntimo, tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Bom, então aqui, né, ele fala sobre ele ter descansado, né, então ele estava ali curtindo o sol, ele estava pensando muito, né, ele falava aqui que dúvidas pairavam, interrogações pairavam, ou seja, ele tinha muitas dúvidas, ele estava pensando, estava digerindo tudo aquilo que havia acontecido com ele, estava com muita saudade do lar, né, que ele tinha deixado lá na terra. E assim, né, ele estava vivendo ali um momento, experimentando coisas novas, sentindo novas sensações, então ele até fala aqui, ele tinha assim, uma sensação de alívio que sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Aí ele continua. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Então, ele tentava, né, levantar para aproveitar um pouco mais ali do momento que ele estava vivendo, só que ele percebeu que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tá certo. Sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava impossível ele conseguir deixar ali o leito, ele não conseguia, ele precisava da ajuda ali do enfermeiro. E eles continuam aqui. Não voltara a mim das surpresas consecutivas. Quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Então, olha só que interessante. O Clarencio voltou lá enquanto ele estava, né, lá no leito e trouxe um amigo, que era um médico, né, lá da colônia, um dos, né, médicos lá da colônia, Nosso Lar. E aí esse médico analisou, né, viu lá o que tinha acontecido com o André e aí ele solta essa frase aqui.
é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Aí agora vocês vão entender. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentia que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstantes do cabedal de gratidão que começava a acumular. Não calei a incriminação. Bom, para quem não entendeu direito o que ele está falando aqui, quando o André Luiz estava no umbral, né, que a gente vê ali no primeiro e no segundo capítulo, os obsessores, os espíritos ali das trevas que estavam ali com ele, falam muitas vezes para ele, suicida, suicida, e ele não compreende por que eles falam isso. E aí agora que ele tá lá na colônia, né, no hospital, tudo bonitinho e tudo mais, o médico Henrique de Luna chega e solta uma. É uma pena você ter vindo pelo suicídio. E aí ele fica injuriado, começa a ficar revoltado, tipo, se perguntando por que ele veio do suicídio. E agora vocês vão entender. Creio, haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves em razão de oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, disse. A oclusão derivava de alimentos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o meu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidora vibrações naqueles que o ouviam. Olha só que interessante. Então ele pega, enquanto o André Luiz fala lá que não é possível que ele tenha vindo do suicídio, já que ele lutou 40 dias na casa de saúde, né, e tudo mais, no hospital, ele começa a analisar alguns pontos do corpo do André Luiz. E aí ele pega aqui, ele fala sobre, aqui ó, a zona intestinal. Ele fala que veio de alimentos cancerosos. E esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Então, por quê? Né, ele desenvolveu ali a sífilis por coisas erradas que ele fazia, né? E aí veio derivar, né, de elementos cancerosos. Cancerosos? Certo? Tá certo. Tá. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduzia-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, olha, isso tá ficando interessante a cada página que passa. Por quê? Porque agora ele fala que o André Luiz, né, igual ele cita aqui, se ele tivesse focado em fraternidade, em temperança, né, nada disso talvez teria acontecido, ou se tivesse acontecido, seria bem menos grave. Por quê? Porque ele estaria ali do lado do bem, ele estaria lutando do lado do bem, né? E não foi o que aconteceu. Por quê? Porque o André Luiz, ele era uma pessoa extremamente estressada, tá? Ele tinha aqui muita cólera, igual ele fala aqui. E pra quem não sabe, galera, quando você é muito estressado, quando você é muito nervoso, né, muito explosivo, não consegue controlar as suas emoções, você atrai seres das trevas, você atrai seres doentes, nossos irmãos doentes, os obsessores, os espíritos inferiores, que ficam lá com você te mandando pensamentos negativos, te mandando influências, né,
além de ficar ali compartilhando da mesma energia que você. Então é extremamente complicado, tá? Não é só André Luiz que passa por isso, todos os dias muitas pessoas passam por isso. E se a gente não fazer reforma íntima, se a gente não se controlar, a gente também passa por isso, tá? Por isso também que é tão importante que a gente faça o evangelho no lar, tá? Outro ponto aqui. Mas enfim, pelo menos uma vez na semana. Aí ele continua aqui. Um ponto muito importante de lembrar, que daí ele fala aqui que tal circunstância, pelo fato dele ficar atraindo esses espíritos e aí fica mais ainda, né, compartilhando ali da mesma energia com eles, vivendo ali naquela cólera, naquelas energias negativas, agravou de muito o estado físico dele, tá? Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. Continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pela maiores da espiritualidade superior foi reduzida às meras tentativas de trabalho, que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhes a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Galera, toda ação tem uma reação. Então, se a gente bebe, se a gente tem vícios, até se a gente come demais, tá? Todo exagero, galera, em excesso, né? Tudo que é feito em excesso não faz bem. A gente tem que buscar ter um equilíbrio em tudo que a gente faz na vida. E aqui, o que aconteceu foi que o Henrique de Luna tá falando pro André que ele causou o próprio suicídio dele por conta dessas ações que ele teve. No caso, suicídio indireto, tá? Ou seja, ele não sabia que ele estava se matando, né? Mesmo ele tendo aquela consciencinha, tipo, fumar faz mal. Não, porque na época as pessoas achavam que fumar não fazia mal, né? Não. No caso aqui, quando o Henrique de Luna tá ali falando pro André as causas que levaram a ele o estado que fez com que ele, né, desencarnasse ali, foi sim o suicídio indireto. Por quê? Porque ele teve vícios, ele bebeu, ele traiu, né? Ele foi adultério, né? Ele teve sífilis. Então, assim, tudo por conta de ações dele. Isso que vale a gente lembrar. Por quê? Não é só ele que passa por isso. Todos os dias nós temos que analisar a nossa conduta e buscar ter ao máximo de boas ações, tanto para conosco quanto com o próximo, para que a gente possa colher bons frutos no futuro. Tá? Não que você deve pensar isso enquanto você está fazendo ali a boa ação. E sim fazer a boa ação, porque fazer boas ações é maravilhoso. É divino, sabe? Aqui fala que o André, ele destratava pessoas, assim, ele não tinha muito respeito. Quando ele queria ser mal educado, ele era, né? Assim, quando ele queria ser estressado. Aqui ele fala, muitas vezes ofendeu sem refletir, ele ofendia a pessoa sem pensar no que aquilo poderia estar causando na pessoa. Entre muitas outras coisas aqui que ele fez. E aí depois ele continua, né? Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que acostumava considerar como fatos sem maior significação. Ou seja, ele está falando que quando a gente está aqui na vida humana, é muito fácil a gente mascarar, é muito fácil a gente passar para trás, é muito fácil a gente, né, cometer ali um ato ruim, disfarçar, colocar uma máscara e agir como se nada tivesse acontecido. Mas quando você sai desse plano aqui e vai para o plano espiritual, as coisas são muito diferentes. E é por isso que nós temos que sempre nos policiar, tá? Sempre, galera. E aqui ele fala que ele fazia coisas, né, que ele costumava considerar como fato sem maior significação. Então pense, reflita, né? Usa essa frase para refletir. Às vezes uns atos assim super pequenos que para nós, não vai fazer diferença fazer isso ou não fazer aquilo,
faz diferença sim. Então, pense 2 vezes antes de agir, pense 2 vezes antes de falar, tá? Às vezes a gente só tem que ficar um pouco em silêncio, respirar, meditar sobre o assunto e aí depois agir ou falar ou qualquer coisa, tá bom? Conceituara até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores, sorridentes, comentavam minhas fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então, ele está falando aqui que não tinha tribunal, não tinha questões, abismos infernais, né, julgando ali o que ele estava fazendo, não. E sim, tinha bons amigos, bons irmãos ali com ele, sorridentes, buscando fazer com que ele enxergasse e auxiliá-lo da melhor maneira possível, né? E ele continua aqui. E é engraçado porque ele se compara com uma criança desorientada. Isso é verdade, porque quando a gente não tem o conhecimento da vida espiritual e a gente desencarna, é tudo um processo, tá, galera? Até a gente retomar, saber que a gente é um espírito, saber o que a gente está fazendo lá e tudo mais. Então, por isso que é tão importante que quando você está encarnado, você busque os conhecimentos espirituais, para que você chegue lá e você saiba o que está acontecendo. Né? Você já saiba ali como agir, o que fazer, assim, o que vai acontecer com você, tá? É muito importante isso. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha e chorei, rosto entre as mãos, qual um menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minha leviandade de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante a minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da existência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Então, ele está falando aqui que isso afetou, né, a vaidade de homem que ele tinha, né? Então, ele fala aqui que doeu, né, a vaidade de homem que ele tinha. E, assim, ele ficou totalmente de boca aberta, porque ele começou a refletir e analisar as ações dele de outros tempos com os olhos espirituais e ver que realmente ele estava errado. E aí ele fala que caiu aos prantos, que ele chorou e ele se envergonhou, né? Ele fala que doía a minha vergonha, porque quando ele começava a ver, analisar as ações dele, dava muita vergonha por tudo que ele tinha feito, né? E ele fala realmente aqui que ele era, sim, um suicida, né? Um suicida indireto. E aí eles continuam aqui. Então, que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicídio inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio,
sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. E aí a gente finaliza o capítulo 4. Galera, esse final ele foi realmente muito interessante pelo fato que o Clarencio ele explica primeiramente a coisa que eu tinha ali comentado com vocês, que todos os dias pessoas como o André Luiz estão se matando inconscientemente por não terem o conhecimento espiritual, né, por estarem ali em outras fases da evolução ou até terem apenas ignorado, porque eu conheci pessoas, por exemplo, que conheciam o espiritismo, conhecia sobre as questões espirituais e realmente ignorava, né, negligenciava e vivia ali a vida dela. Então, todos os dias, muitas pessoas, né, a maioria, na verdade, tá, galera, estão se matando inconscientemente, tá? Por vícios, por adultério, né? A cólera, né? Igual eu falei, tudo em excesso faz mal. Então, se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa nervosa, se você tem vícios, se você é muito apegado à matéria, isso tudo tá te matando lentamente. E é por isso que a reforma íntima é de extrema importância. Sempre lembre-se disso. Se você quer ir para frente, se você quer caminhar para frente, se você quer chegar no plano espiritual e não passar pelo que o André Luiz passou, tá? De ter ido para um umbral e depois ser resgatado, depois de ter levado um susto porque falaram que ele se matou e aí ele descobriu que foi um suicídio inconsciente e aí ele ficou com vergonha e aí começou a chorar e até ele se considerava uma criança desorientada. Eu recomendo, né, que vocês começam agora a analisar os próprios atos e as próprias ações, os próprios pensamentos, tá? Vocês mergulhem dentro do Evangelho de Jesus e busquem ser o Evangelho, viver o Evangelho todos os dias. Não quer dizer que você tem que ser perfeito, porque a perfeição nesse planeta ainda não existe, né? Então, busquem refletir sobre as suas ações, tá? Ali a gente finaliza esse capítulo falando ali com o Clarencio ajudando o André Luiz, né, dando apoio, falando para que ele não se importar com aquilo, porque passou e que muitos daqueles espíritos que estão ali já passaram pelas mesmas situações que o André passou, né, e que uma hora ou outra ele consegue superar, ele consegue, né, evoluir e ir para frente, né, e agora ele deve buscar não pensar mais nisso, esquecer. E aí ele chora ali, né, com o Clarencio e o Clarencio dá aquele apoio para ele. E a gente finaliza o capítulo 4 dessa maneira. O próximo capítulo é o capítulo 5, e eu espero vocês aqui semana que vem, tá? Não percam, porque tá sendo demais esse estudo, eu estou amando, tá? E mais uma vez, se inscrevam no canal, tá? Curtam e comentem esse vídeo, compartilhem com as pessoas, tá? É muito importante. Cada coisinha que você faz, desde a curtida do comentário e de se inscrever e de mandar para as pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!